78 é mundial. O lugar é muito simpático, você vai ver ali uma cadeia de montanhas ao fundo, a temperatura é muito alta nesse instante e indicativos aí que teremos boas provas no programa de hoje. Cleberson Yamada aqui ao meu lado, vai acompanhar junto com a gente também esse último dia de competições do World Challenge. Tudo bem, Cleberson? Muito bom dia. Bom dia, Carlos Fernando. Bom dia ao assinante do Band Esportes. Vemos aí Rieti, na Itália, uma cidade que é cercada pelas montanhas, exatamente se posiciona no centro da Itália, conhecido como o umbigo da Itália, né? E a gente vê que a cidade é plana, mas em torno da cidade muitas montanhas, né? Lugares altos, mas a altitude de Rieti não é tão influenciável assim. Existem grandes resultados que aconteceram nessa pista, mas ela está posicionada a aproximadamente 500 metros de altitude apenas, o que é agradável. Aí a gente percebe que tem pouco vento, né? Pelo menos na pista, e que a gente espera grandes resultados, visto que alguns recordes mundiais caíram nessa pista e um deles permanece até hoje, que é da prova dos 3.000 metros com Daniel Komen, do Quênia, que fez 7 minutos e 20 segundos, uma marca excepcional aí, já há bastante tempo, se mantém como recorde mundial. E o Noah Ngeni, também do Quênia, bateu o recorde dos 1.000 metros, ou seja, é bem possível que caiam marcas nas provas de meio fundo, né? Não apenas isso, os 800 metros, o recorde antigo de Davi Rudisha foi quebrado nessa pista em 2010. E também a Zafa Powell quebrou um dos recordes mundiais dele nos 100 metros com 9,74 também nessa pista. A pista foi renovada, ela era vermelha e agora ela foi totalmente renovada e ela é azul. Então, uma pista nova, o que promete ser uma pista rápida. Quem sabe grandes resultados possam acontecer no fim da temporada, quando os atletas já estão relaxados, como aconteceu com o Aris Merritt, que já não se pressionava tanto por ter sido já campeão olímpico completado a temporada. Ele acabou batendo o recorde mundial na sexta-feira, uma prova fantástica no 110 com barreiras. Quem sabe hoje podemos aí ver grandes resultados. Muito bem. Diferentemente da Diamond, você não acumula pontos, né? Essa é a única modalidade que você tem a somatória de pontos, Cleberson, martelo? Isso. Como na Diamond League não existe o lançamento do martelo como prova que pontua, a IAF resolveu colocar no World Challenge apenas o lançamento do martelo com uma pontuação especial e premiação especial. Então, obrigatoriamente, para fazer parte do World Challenge, uma das etapas foi exatamente a do Rio de Janeiro, teve o lançamento do martelo com eliminatória na véspera e final no dia do evento, que está sendo agora ao vivo para vocês, e tem uma premiação especial para o lançamento do martelo, tanto em pontuação quanto em dinheiro. E aí esses atletas disputam a última etapa, mas que já se definiu, né? O campeão olímpico Christian Pars já venceu a pontuação geral e ele está aí competindo agora, classificou ontem com a segunda melhor marca. E também Tatiana Lisenko, campeã olímpica, também disputa no feminino, mas já venceu o geral e ontem se qualificou com a melhor marca. Mas não é uma Tatiana Lisenko qualquer, é a bela Tatiana Lisenko. Realmente, foge um pouco do perfil das lançadoras de martelo, que são maiores assim, e ela é certamente a musa do lançamento do martelo, uma atleta muito bonita. Mas teremos uma outra musa aí, inclusive mais aguardada, inclusive, né? Rieti tem uma coisa interessantíssima, né? Alguns atletas de altíssimo nível treinam nessa pista. Por que será? Não sei te explicar exatamente as razões, mas... mas é o clima, é a receptividade, é a beleza do lugar, é a facilidade de você poder ir para os 4 cantos da Europa, né? Já que a malha ferroviária é fantástica, às vezes a altitude, então tudo isso vai somando e torna-se um centro esportivo muito importante, né? Certamente o clima é uma das coisas que colabora, sim, para que tantos atletas sejam atraídos, né? Um dos atletas, inclusive, que iniciou a carreira aí foi Andrew Rowe, o que teve uma briga ferrenha com Irving Saladino no Mundial de 2007 em Osaka, em que ele, no último salto dele, ele ultrapassou o Irving Saladino e o Saladino veio para a última tentativa e ultrapassou novamente Andrew Rowe. Uma final que foi espetacular, emocionante. Andrew Rowe, esse italiano, treinou quase a vida inteira nessa pista em Rieti. Outra atleta aí que nós acompanhamos durante toda a temporada, ela é búlgara, mas será? Também, como o Christian Pars, né? O sol brilha para ela. O sol brilha para ela. Assim como Rieti está no umbigo da Itália, o centro da Itália, ela tem um sol tatuado no umbigo, que é a Ivete Lalova, é a musa de Carlos Fernando.
E da comunidade atlética em geral, acredito, né? Muita gente gosta muito de ver Ivete Lalova correndo. E ela estará hoje aqui para brilhantar a festa de Rieti. Que maravilha. Ô Cleberson, se o atletismo brasileiro não foi dos melhores, né? A gente esperava um pouco mais. Não só do atletismo, outras modalidades nos Jogos Olímpicos também, mas especificamente do atletismo, que a gente acompanha tão de perto. Pelo menos em termos mundiais, foi um ano excepcional, né? Quebra de recordes olímpicos, mundiais. A própria Diamond, né, que revelou na última sexta-feira a quebra de um recorde mundial no 110 com barreiras com o Harris Merritt. Ou seja, a gente vai finalizar a temporada por cima. O atletismo nunca esteve tão prestigiado e tão em alta como nesse ano de 2012. Isso sem citar as façanhas dos jamaicanos, dos quenianos, dos etíopes e marcas impressionantes que tivemos nessa temporada. Realmente, o atletismo nessa temporada foi um dos mais espetaculares. Nós vimos recordes. A prova dos 800 metros nos Jogos Olímpicos foi algo inacreditável. Para você ter uma ideia, naquele momento, se Joaquim Cruz estivesse na prova e tivesse feito o mesmo tempo que ele fez em Los Angeles, ficaria com a 6ª colocação. E se Joaquim Cruz tivesse corrido o melhor resultado da vida dele, sairia dali com uma medalha de bronze, não mais que isso. Foi uma prova fantástica. Aliás, todos os atletas que correram aquela final ganhariam ouro olímpico, tirando 84 e 96. Essas prova do Rudisha. Na prova que o Rudisha venceu com recorde mundial. Uma prova que o Kaká ganhou um almoço. Foi uma prova espetacular. A prova mais forte de todos os tempos. Nós vimos aí durante a temporada Harris Merritt fechando com um show. Essa é uma das gatas do atletismo também, hein? Essa é uma das grandes gatas. Essas estão apresentando o salto com vara, né? Apresentaram a Savchenko aí. E agora, Yarisley Silva, que é a grande estrela do salto com vara hoje na última etapa. Só Yarisley Silva das grandes estrelas estão aí. Mas nós teremos duas musas do esporte também no salto com vara hoje. Uma delas é a Bruni, ela é local, treina em Rieti também, uma italiana que foi terceira no Campeonato Mundial Juvenil. Aquela é a tcheca Pitatikova, que apareceu ali, que é uma das mais bonitas atletas também que disputou a Olimpíada. Que eu me refiro aqui é de certa forma, Yarisley Silva, além da Pitatikova, né? Em matéria de beleza, as mulheres estão saltando muito, porque no salto em altura também só tem gata, né? Realmente. Salto em altura também. E hoje teremos Ticherova aqui. Ela tava sexta-feira na última etapa da Diamond League e voltou aqui para encarar a grande adversária dela, que foi medalha de bronze nos Jogos e que acabou vencendo ela na última etapa, que é a Svetlana Skolina. Também estará na prova. Muito bem, estamos mostrando para você direto de Rieti, na Itália, ao vivo no Band Esportes, numa manhã belíssima, né? Já estamos no período vespertino, né? Olha a Bruni aí, ó. A italiana Bruni. Vem a Roberta Bruni. Ela é juvenil e foi terceira no Campeonato Mundial, realizado em Barcelona no mês de julho. E é pequenininha, né? É um chaveirinho. Adolescente ainda, né? Iniciando na prova, mas já com uma medalha num dos grandes eventos mundiais, Campeonato Mundial Juvenil. Em termos de biótipo, esse biótipo para saltador ajuda ou não? Eu acho que com o tempo ela vai ter que perder um pouco de massa gorda, não, Cleberson? O tempo vai modificando o corpo, mas à medida que ela vai se profissionalizando, ela vai tendo que mudar também, né? Na verdade, a atleta vai se moldando conforme o passar dos anos e o tipo de treinamento que ela realiza para o tipo de prova que ela realiza. Então o corpo dela vai sendo moldado para aquela prova. Existe uma necessidade maior de ganhar massa muscular em uma certa parte ou maior força, né, em alguma parte do corpo e menos em outra. E o acúmulo de gordura em nenhuma prova do atletismo é interessante. Então com o passar dos anos também essa atleta perde um pouco de massa gorda e ganha mais massa muscular. E certamente ela é muito jovem. A gente vê que o desenvolvimento técnico é importante agora e quando tiver pouco mais para fazer na técnica, aí tem que se associar ao trabalho realmente de força e o trabalho físico mais pesado para que a atleta possa desenvolver junto técnica e força, técnica e condição física. 400 com barreira para homens. Vamos aqui à apresentação. Tem o
Leonardo Capotosti, da Itália, na raia 2. Raia 1 está liberada. Osmar Cisneros, de Cuba, raia 3. O Michel Butel, da Bélgica, raia 4. Mamadou Kassi, do Senegal. Olha lá o Kassi sendo apresentado nesse instante, raia 5. Eles não têm muita coordenação para mostrar os atletas, né? Então a gente fica meio perdido aqui. Esse é o Zé Reinaldo. É um brasileiro com cara de italiano. Zé Reinaldo. Zé Reinaldo de Leon, italiano, raia 6. Ben Summer, da Grã-Bretanha, e Tim Rummers, da Bélgica, raia 8. Vamos torcer pro Zé Reinaldo, hein? Olha, ele é um atleta que tem grandes resultados. Essa temporada ele já correu 49 e 33, que é um bom resultado. Mas ele terá aí o recordista dos Jogos Pan-Americanos, Osmar Cisneros, que tem 47,99 como melhor resultado, mas nessa temporada correu 48,23. Foi a semifinal dos Jogos Olímpicos. E também terá o Mamadou, do Senegal, Mamadou Kasserhan, que tem 48,80. São os atletas que quebraram a barreira dos 49, estão na prova, né? Os demais esperam quebrar hoje a barreira dos 49 segundos e conseguir sucesso perante os favoritos. O Zé Reinaldo, acho que ele nasceu na fronteira de Portugal e Espanha, porque o nome dele é português, o sobrenome é espanhol, e ele compete pela Itália, quer dizer... É que nem o Cleberson Yamada, que tem mais ou menos umas 5 nacionalidades. Estou mostrando aí o Omar Cisneros, o cubano, o único a correr abaixo de 48 segundos. Quer dizer, é sem dúvida o favorito para essa prova. O Cisneros está na raia de número 3. E aí a gente percebe que quem salta ou transpõe a barreira primeiro é o atleta que vai liderando a prova, hein? E o Osmar Cisneros já assume um pouquinho da ponta ali, já vai dominando a prova. Essa foi a prova que fez Félix Sanches chorar em Londres. O campeão mundial é o David Green e o campeão olímpico, o dominicano Félix Sanches. Veja o Cisneros, como ele vem bem e vai apontar na reta em primeiro. Ele certamente vai apontar na reta na primeira posição e para ganhar com uma facilidade impressionante. Impressionante. O parcial pode dar 49, quem sabe até 48, hein? Vamos ver. 48,61. Correndo quase que a 30 km por hora, 48,61. Não teve para ninguém. Era o único que estava correndo abaixo dos 48 dessa lista aqui. E simplesmente ratificou o resultado. Mas, né, dominou a prova. Ele dominou a prova com maestria. Desde o início a gente já percebeu que ele transpunha as barreiras antes dos demais atletas. E quando chegou na curva fez o ataque, entrou na reta sozinho, né? Quem vinha ali por fora era o Mamadou, do Senegal, e o Butel, da Bélgica, que poderiam ameaçá-lo, mas ele abriu uma distância de 4 passadas pelo menos ali depois da última barreira, que já não tinha mais condições de ninguém alcançá-lo, confirmando aí 48,61 para encerrar a temporada. É muito bom para o Cisneros, né? Ele que fez 48,23 nessa temporada, e ele é o recordista dos Jogos Pan-Americanos. Entendi. O Zé Reinaldo não foi bem, né? Estava torcendo pro Zé Reinaldo, o Zé Reinaldo saiu tropeçando ali, quase que... Bateu na última barreira. Vence, portanto, o Omar Cisneros, cubano Cisneros. Tá aí ele, ó. 48,60 agora corrigido o tempo. E sai feliz, né? Sai feliz porque o prêmio desse meeting é considerável, né? Para um meeting ser considerado World Challenge, tem que pagar $7.500 para o primeiro colocado. Então é isso. Aliás, a estrutura são $7.500. O primeiro colocado recebe 2.000, o segundo 1.500, o quinto 700 e o sexto 600. O terceiro recebe $1.000. Então essa é uma exigência para que se transforme no World Challenge. Além disso, o World Challenge oferece um prêmio de 30 mil para o prêmio do campeão do lançamento do martelo. Então, os 12 participantes da prova de lançamento do martelo também recebem uma premiação separada. É uma premiação que se compara à Diamond League. O Cleberson, dois nomes aqui. Eu falei do Félix Sanches, né, no início da transmissão. Ao final do ano, como é que você avalia a participação do Javier Coulson, o porto-riquenho Javier Coulson, que havia vencido a etapa da Diamond League em Londres, né?
um mês antes do início dos Jogos Olímpicos, o homem mais rápido da temporada de 2012, o Javier Coulson, e do Angelo Taylor, né? A gente falava muito dele também, campeão olímpico em Pequim, Angelo Taylor. Como é que você avalia a participação desses dois atletas aí na prova que acabamos de mostrar nos 400 com barreira? Olha, a grande expectativa no 400 com barreira era sobre o campeão mundial David Green, que é britânico. Todo mundo esperava que ele completasse, ele foi campeão europeu, campeão mundial, faltava para ele o ouro olímpico para ser um dos mais completos corredores de 400 com barreiras de todos os tempos. Ele saiu dos jogos sem nenhuma medalha, o que foi bastante triste para o povo britânico, que esperava bastante dele, do David Green, né? Mas quem iniciou bem a temporada dominando tudo era Javier Coulson, e todo mundo esperava nos Jogos Olímpicos o confronto entre Javier Coulson e David Green. Mas quem veio para surpreender foi o Félix Sanches, né? O Super Félix Sanches, que ressurgiu realmente de um momento que ninguém mais esperava que ele pudesse aparecer, fez a melhor marca do mundo nos Jogos Olímpicos e saiu com a medalha de ouro. Deixou a briga do diamante para o Javier Coulson e para o David Green, mas saiu com muito sucesso porque todo mundo queria. Eu tenho certeza que qualquer atleta trocaria o título da Diamond League por uma medalha de ouro olímpica, ou mesmo alguns por uma medalha olímpica, né? Então, no fim das contas, cada um teve o que mereceu dentro do que planejou. Javier Coulson se dedicou muito à Diamond League e acabou se dando muito bem. E o Félix Sanches se dedicou aos Jogos Olímpicos e saiu com sucesso. Quem saiu mal na história foi o David Green, campeão mundial. Pois é. Que saiu sem nada. Você lembrou do David Green? Eu não coloquei na lista aqui, eu falei do Angelo Taylor e do Javier Coulson, porque na transmissão no dia, eu particularmente, e acredito que você tenha partido pelo mesmo caminho, Cleberson, eu coloquei o Félix Sanches naquele momento como azarão. Para mim, naquele momento, o Félix Sanches estava em período de declínio, decadência, né, com aquela arrogância implacável dele, aquele jeito esquisito dele lá, mas já em fase de declínio, de aposentadoria mesmo, para poder pendurar sapatilhas. Olha, eu concordo plenamente com você. Nesse ponto, Félix Sanches, eu não vou dizer que Félix Sanches foi uma surpresa, porque ele vencer não é uma surpresa, mas foi algo que foi além da compreensão de qualquer analista que acompanhou a temporada. Ele não vinha fazendo os grandes resultados, ele vinha se preparando para os jogos, a gente sabia que ele tinha condições de ir para a final, mas o que ele correu nos Jogos Olímpicos foi algo fora do padrão. Ele surpreendeu todo mundo. Surpreendeu porque todo mundo esperava que ele fosse bem, que ele fosse finalista, mas ninguém esperava sequer uma medalha de Félix Sanches. E ele se superou e realmente conseguiu sair de lá com ouro, que foi uma coisa, talvez uma das cenas mais emocionantes dos Jogos, vê-lo sair chorando da pista e depois na entrega das medalhas também. E aí vem muito feliz. A bela suequinha. A campeã mundial juvenil, Angélica Bergson. Ela é sueca. E lá vem ela. Vamos ficar de olho, porque são atletas que estarão certamente no Rio de Janeiro aqui daqui a 4 anos. Essa tem que ficar de olho. Ela vai ser a grande adversária aí das atletas no salto com vara. Muita gente não acredita que ela seja alguém que possa, mas as marcas dela já dizem. Ela tem como melhor resultado 4,58 e foi feito esse ano. Ou seja, ela está chegando já em altíssimo nível, tanto que foi a representante da Suécia nos Jogos Olímpicos, e certamente ela estará no Rio de Janeiro. A gente vê que a formação física dela ainda não se compara, por exemplo, com a Yarisley Silva, ou Fabiana Müller, ou mesmo a Zimbaeva, que são muito fortes, né? São atletas que têm um corpo bem mais definido, uma musculatura mais trabalhada, e ela é muito jovem, mas é muito rápida. Opa, abortou. Viu que não daria um encaixe ali. Essa é uma das coisas bem complicadas na prova de salto com vara, né? É uma prova técnica que tem cada detalhe tem que ser cuidadosamente visto. Isso porque não tem vento. Porque realmente em Londres, e aí a gente lamenta o que aconteceu com a Fabiana, mas tira um pouco da responsabilidade pelo vento que rondava, né? E que entrava no estádio ali de uma forma terrível. E o Cleberson chegou a avisar até antes do início dos Jogos Olímpicos,
O estádio foi projetado para não pegar corrente de vento. E não é que pegou? E pegou na prova mais difícil de você controlar o implemento, que é o salto com vara. Na verdade, o estádio tinha sido projetado para pegar vento a favor nos 100 metros sempre. Isso eles queriam que o vento não ficasse contra, porque eles queriam que algum recorde caísse. Agora, a posição que ficou o salto com vara é que a corrente de vento pegou girando, né? Pegou contra, pegava a favor às vezes e ficou estranho ali naquele ponto da... E o curioso, né, foi que o salto com vara foi a pior prova da história dos Jogos Olímpicos, porque os resultados não saíram por conta disso, mas no masculino foi uma prova fantástica, né, onde o clima colaborou por causa do horário, não tinha vento, o sol saiu no dia do masculino também, totalmente diferente do que aconteceu com o feminino, que foi 4 dias antes. O erro da Fabiana foi só não ter pedido para interromper a prova antes, na hora que ela podia, de dizer, eu não tenho condição de saltar agora, interrompe agora e vamos começar uma contagem de novo, uma cronometragem novamente. Esse foi o erro. Não com o cronômetro em andamento, vai, não vai, estourou o tempo, acabou. Esse foi o erro crasso, né? Infantil até. Mas são águas passadas, vamos virar a página e vamos acompanhar agora a prova dos 400 metros. Prova feminina, as garotas já posicionadas aqui no bloco de partida. A prova que teve a campeã olímpica Sanya Risher-Ross, dos Estados Unidos. Campeã mundial Amantha Moncho. Olha, nós teremos aí na raia 2 Calice Spencer, que venceu a corrida do diamante na sexta-feira. Mas ela é especialista em 400 com barreiras. Ela venceu a prova dos 400 com barreiras. E tá aí brincando um pouquinho nos 400 rasos, né? Mas ela vai pegar 2 jamaicanas muito fortes. A Christine Day e a Patricia Hall. São as atletas aí que provavelmente dominarão essa prova. Mais 2 jamaicanas. E a Calice Spencer vem muito forte por dentro, hein? Vai surpreender as jamaicanas. Vamos ver. Pois é. E já vai apontar aqui no momento que a gente sair da curva. Na primeira posição... Vamos acompanhar aqui a passagem da Calice Spencer. Aí vem ela, olha, deixando todo mundo para trás. Quer dizer, está realmente sobrando nessa prova a jamaicana Calice Spencer. Como os jamaicanos, até 400 metros é com jamaicano, não tem jeito. Não tem jeito. Eles ganham nos 100, nos 150, nos 200, nos 400. Onde tiver prova curta, os jamaicanos estão sobrando, porque a água que eles bebem da fonte é uma água fora de série. Olha, impressionante o que correu hoje Calice Spencer, hein? Foi uma prova muito boa, ela correu um dos melhores, se não o melhor resultado da vida dela, vamos confirmar aqui. Ela que tem 50-55 como melhor resultado pessoal. Vamos esperar apenas a confirmação oficial do resultado dela, porque ela venceu. E as 3 jamaicanas foram pro pódio, hein? As 3 jamaicanas... Quem ficou com a segunda colocação foi a Christine Day e a Patricia Hall conseguiu a medalha de bronze na linha de chegada, ali no último momento. A Calice Spencer tinha 51,81 nessa temporada porque ela não corre muitas provas de 400 rasos, ela corre realmente mais a prova de 400 com barreiras. Mas aí, confirmando 50,63, ficou a 8 centésimos do melhor resultado da vida dela e foi o melhor resultado da temporada. Calice Spencer fechou com chave de ouro. O Kleberson, nas últimas 2 etapas da Diamond, eu fiquei assustado de ver a quantidade de novos jamaicanos que estão aparecendo. A gente não tem mais controle sobre isso. É exatamente a mesma proporção dos quenianos e etíopes nas provas longas, né? Surge sempre algo novo no ar e que você fala, não, de onde surgiu esse cidadão que a gente nem conseguiu decorar o nome direito, o cara já está ganhando e, lógico, eles já estão apostando em preparação para o início do novo ciclo olímpico, né, que vai terminar aqui no Rio em 2016. Tá aí a Tcherova sendo apresentada. Pois é, inclusive, Kaká, na prova dos 800 metros, na final dos Jogos Olímpicos, nós tivemos Mohamed Aman, da Etiópia, com 19 anos de idade. Nós tivemos o Nigel Amos, do Botsuana, que tem 17 anos, foi campeão mundial juvenil. E ainda um atleta do Quênia, com 18 anos de idade, também na final. 3 adolescentes na final dos 800, da prova mais forte da história. E os 3 têm condições plenas de serem as grandes estrelas, os grandes atletas que vão desafiar Davi Rudisha no Rio de Janeiro em 2016, hein? Ou seja, a renovação nesses países é uma coisa absurda. Apesar de que nós falamos aí Quênia, Etiópia e Botsuana. Botsuana realmente formou uma surpresa. Um atleta que
surgiu nessa temporada, ganhou o Campeonato Mundial Juvenil e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Pois é, agora a maior zebra de todas foi a atleta de Uganda que ganhou a maratona. Essa foi a zebraça da Olimpíada. E a maratona, eu já digo assim, é difícil dizer surpresa, porque a maratona nunca tem assim alguém que seja favorito absoluto e que sempre ganha. A gente viu esse ano em Tóquio, né? Não, mas o Haile dominando e não conseguiu. O que eu quis dizer foi o seguinte, enquanto os etíopes e os quenianos se estapeavam para saber quem ia vencer, veio por fora o azarão também, um cara de Uganda. No caso de encarar os quenianos e etíopes, ele foi o azarão mesmo, porque não se esperava. Falava, não, aquele ali vai cair daqui a pouco, né? Porque todo mundo Nós falamos na transmissão, vai. O cara ia quebrar no meio, porque ele estava sentindo realmente. E chegou um momento que ele colocou a mão na perna, ele ficou uns 10 metros para trás, falou, agora perdeu o contato, agora já não recupera mais. E aí desviamos o olhar, voltamos, ele estava na liderança. Muito bem, vamos aproveitar aqui para mandar alguns abraços, como para o nosso João Antônio lá de Santos, João Antônio de Azevedo Laje, que sempre nos acompanha. O Nilson Nelson, que eu já apelidei de Nilson Nelson por causa do ginásio, ele vai ficar bravo comigo, mas já está apelidado de Nilson Nelson, lá de Brasília. Nilson Nelson. Mas olha, o que o Nilson nos ajudou esse ano, né? Ele que acompanha muito de perto, é um cara que grava tudo, né? O Cleberson tem uma afinidade maior, troca e-mails com o Nilson lá de Brasília. Se você estiver nos ouvindo, viu, Nilson? Receba o nosso abraço, nosso carinho, porque ele nos ajudou muito. É um cara que é expert, entende demais de atletismo. Inclusive ele é juiz de atletismo, de prova de atletismo, né, Kleber? Ele é treinador, ele foi. Acho que trabalhou como voluntário na arbitragem, já trabalhou já corrigiu a gente em várias vezes. vertentes. Mas o Nilson é curioso isso, porque ele talvez tenha o maior histórico acumulado do atletismo brasileiro em vídeo e também imagens, em fotos e arquivos de jornal e tudo. Realmente é um apaixonado pelo esporte. Pois é, receba realmente o nosso carinho. Ele nos ajudou muito esse ano nas transmissões, não só dando pitacos, mas também, às vezes, trazendo alguma informação adicional, todas aqui que o Cleberson mantém, né? O Cleberson bate estudioso, sabe tudo. Mas é sempre legal a gente ter alguns críticos e colaboradores. E de dar créditos a ele também, né? Porque sim, realmente participou muito das transmissões. É por isso que eu estou fazendo isso, porque hoje em dia com as mídias sociais fica tudo mais fácil você dividir com quem nos assiste, né? Algumas informações importantes. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez. E se você não gravou isso que eu acabei de falar, viu, Wilson, eu não vou repetir não. Mas acho que eu. Bom, estamos mostrando então as provas que vão acontecendo simultaneamente. É um estádio pequeno, né, o Cleberson, mas é muito simpático esse estádio de Rieti. Está aí o Pars, o campeão olímpico, não é isso? Exatamente, campeão olímpico Christian Pars, húngaro. E no seu lançamento, olha, a técnica dele. Esse implemento tem 7 quilos. É uma bola de ferro de 7 quilos. E esse atleta lançou além dos 70 metros. Talvez 75, vamos confirmar que 79,22. É muito longe, hein, para um objeto de 7 quilos. Agora, como bola de chumbo, é igualzinho o peso que se arremessa. Não, ele é idêntico com a diferença que ele tem o cabo. Isso, ele tem o cabo. E a empunhadura ali, né? Exatamente. E a manopla. Manopla, Bom, vamos de novo com a italianinha aqui, a Bruni. A Bruni, que é a terceira do Campeonato Mundial Juvenil e que treina e mora em Rieti. É uma cidade de 47 mil habitantes, muito pequena, encravada no centro da Itália, mas que tem uma paixão muito